Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família no dia de hoje, amém? Vamos para o nosso devocional e o texto que quero compartilhar com os irmãos está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versos 7 e 8. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito interessante. Um texto que fala sobre a lei da semeadura. E ele começa falando no verso 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Algumas traduções vão dizer que Deus não se deixa enganar, que de Deus não tem como se zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso, queridos, nos faz pensar algumas coisas. O que nós temos semeado? Qual é a semente que você tem semeado nesses dias? Qual é a semente que você semeou hoje? É interessante, queridos, que ele fecha o verso 7 dizendo: Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E quando ele cita a palavra, quando fala homem aqui, é no sentido genérico, é no sentido de homem e mulher, do ser humano. Tudo o que o ser humano semear, isso também ceifará. Qual tem sido a sua semente? Aquilo, querido, que você semear, você irá colher. Aquilo que eu semear, eu também irei colher. E no verso 8 ele diz: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Se você estudar um pouco a própria carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16 em diante, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma batalha. A batalha da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E mais embaixo, ainda no capítulo 5, ele vai falar sobre o fruto do espírito e as obras da carne. É exatamente nesse sentido que aqui no capítulo 6, no verso 8, ele vai dizer: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Quando nós fazemos somente a vontade da nossa carne, quando nós nos deixamos levar pelo pecado, quando nós lançamos sementes do pecado, automaticamente, queridos, nós vamos colher o fruto daquele pecado. E ele continua: Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia! Queridos, precisamos pensar sobre a nossa semeadura. E ele finaliza dizendo: o que semeia, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Como está a sua vida com Deus? Você tem tirado um tempo para o Senhor? Você tem lido a palavra, meditado na palavra do Senhor, orado? Você tem ido à casa do Senhor? Tem assistido boas pregações, lido bons livros, edificado a sua vida espiritual? Porque o homem, ele não é só matéria, isso que nós temos, mas ele também é espírito.
E ele fala, ele finaliza o verso 8, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Invista, querido, na sua vida espiritual. Semeie na sua vida espiritual e você ceifará a vida eterna. Você consegue imaginar isso? Uma vida eterna com o Senhor. Apocalipse 21 vai dizer que não haverá mais choro. Será enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus, nesse dia de hoje, possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus.